Oi, gente, Oi, gente. tudo bem? A gente vai voltar a ter aquela nossa conversa sobre relacionamentos, sobre opostos se coincidindo, se articulando, se adaptando e dançando um com o outro. Eu e a Mitália, um dia desse a gente foi na praia, né? E a gente estava tendo uma conversa muito aleatória, né? Sobre modelos, né? De ciência, de conhecimento. E do nada a gente começou a falar sobre partículas subatômicas. Prótons e elétrons e nêutrons. E a gente lembrou que, claro, tem aquela coisa do microcosmo refletindo o macrocosmo, interno refletindo o externo. Isso é muito presente no mundo. E aí eu lembrei para a Mitália que existe essa coisa do átomo ter dentro de si o seu próprio oposto, que seria o vazio, né? O átomo é a partícula que está presente em qualquer coisa, né? Na matéria em si. E dentro dela existe os elétrons viajando em volta de um núcleo, né? Que seria feito de prótons e nêutrons. Então, e tem um vazio, né? Que é ficar entre os elétrons e essa carga nuclear tem um monte de vazio. Então, dentro da matéria existe o vazio, que seria o oposto dela própria, né, de certa forma. Então, é muito legal ver que a própria ciência é uma prova dessas coisas que a gente tem visto e conversado, de yin e yang, de opostos, do fluir entre um e outro. E também, como a gente vê na nossa vida, a harmonização de masculino e feminino. E aí, antes da gente chegar na praia, né, durante a manhã, houve um dilúvio aqui em casa, né, onde aconteceu uma enchente. E antes disso, a gente teve alguns conflitos também no nosso relacionamento. E até o Fifi falou que era pra, que era pra reforma, né, da relação, que a gente precisava da reforma, né, na casa e da reforma no nosso relacionamento. Que é justamente isso, né? A harmonização, ela não é ausência de conflitos, é você saber dançar em meio ao conflito e se permanecer no seu equilíbrio, né? Então, tipo, não importa o que aconteça, você se mantém equilibrado, né? Tipo, as coisas externas não te afetam mais como antes, vamos dizer assim, ou de uma forma mais profunda, porque você sabe que aquilo é só o externo e que tudo é passageiro, né? Tipo, nada é uma coisa pra sempre e essas coisas. Então, tipo, aí eu consegui, né, ver claramente essa desarmonização, né, nos opostos, assim, onde eu estava no meu feminino em desequilíbrio, né, que quando o feminino tá em desequilíbrio, ele é rígido, ele é controlador, ele não se expressa, ele, enfim, é horrível, né. E o masculino também, onde eu consegui ver o masculino dele em desequilíbrio. Então eu acho muito legal, assim, porque a união, ela começa de fato internamente, né? Não tem como. O primeiro casamento alquímico é dentro da gente, é a nossa união do nosso masculino com o nosso feminino. Não tem como nenhum relacionamento dar certo se a união interna não acontecer primeiro, né? Primeiro a gente faz essa união e depois a gente vê fora acontecendo. Seja para quem tá no relacionamento ou em outras relações, não só amorosas, mas eu acho que isso vale para qualquer relacionamento, né? Porque desde quando a gente se relaciona, né, há desavenças, enfim. Então, eu acho que quando a gente toma consciência disso, as relações elas se tornam mais harmoniosas. Isso é consequência só da união interna que a gente faz o masculino com o feminino. E aí você ia falar também do trabalho, né, que você tá vendo. Com certeza. No trabalho, essa coisa de a gente ah, achar que a nossa vida deve ser meio a meio, também um equilíbrio perfeito sempre entre o lado lógico e o lado intuitivo, ou no caso prático, né, o lado pessoal e o lado profissional. Mas nem sempre é assim, né? Às vezes a gente está muito focado no nosso lado profissional e o nosso lado emocional fica abalado ou deixado para escanteio, né? E tem horas que é o contrário, né? A gente está muito focado no que a gente tem de interesse pessoal e familiar e amoroso e deixa o lado prático de as coisas que a gente precisa também para a nossa subsistência de lado e não foca tanto nisso. E aí também tem uma falta. Então, tá aí mais uma referência a opostos que a gente tem
E sem falar da luz e sombra de nós mesmos, para demais do masculino e feminino também, a nossa persona, né? O nosso self, o nosso ego e o nosso inconsciente, o nosso id, né? São as nossas coisas que a gente reprime. Então, o Jung, né, o famoso psicólogo, falava que tudo que nos irrita nas outras pessoas é uma chave para a gente entender melhor nós mesmos. É algo que a gente pode aprender. Por que a gente tem raiva dessas coisas? É porque a gente tem aquilo no nosso próprio dentro de si, que a gente também se julga por isso. Então, é uma forma da gente também acatar isso como uma lição para a gente melhorar e também abarcar mais do nosso lado sombra e iluminar mais aquelas coisas que a gente tem medo ou talvez não sabe lidar com a assertividade certa, né? Então é muito legal ver que você teve essa concepção, essa intuição de que os lados masculinos e femininos tinham que dar essa ajustada. E foi muito bom a gente poder ter tido essa conversa e ter ajustado, colocado as coisas nos eixos. Sim. E aí, tudo sendo um espelho, então tudo que tá refletindo no outro só tá refletindo nós mesmos, né? É só a gente fazer mesmo o trabalho de autoconhecimento, se conhecer, porque, né, tudo na vida é essa harmonização, né? Eu acho que só vai encontrar paz realmente quando a gente conseguir, de fato, harmonizar os opostos. E lembrando que todo mundo, né, tem um lado feminino e tem um lado masculino, mas também todo mundo tem a sua essência que prevalece, ou é mais o lado feminino ou é mais o lado masculino. Mas também não é uma coisa linear, que tipo, porque a minha essência é feminina, eu não posso estar, às vezes, mais no masculino. Posso, isso é importante, porque o masculino é o que dá ação, então eu preciso dele, né? Só que a questão é você não estar em desequilíbrio, porque eu acho que a gente vem, né, com muitas bagagens ancestrais e de tudo. Então é importante a gente olhar para isso e a começar a curar, né? Para não estar num feminino ferido e nem no masculino ferido também, porque daí qualquer relação, qualquer coisa, ela vai se tornar mais harmônica, né? E a qualidade de vida vai ser melhor também. Sem dúvida. Nossa.